Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde promete distribuir mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid para regularizar estoques no país. Relator entrega à Comissão de Constituição e Justiça o plano de trabalho da reforma tributária. Agora, o Jornal da Record. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. O Ministério da Saúde prometeu distribuir uma nova remessa de vacina contra a Covid para regularizar os estoques para crianças em todo o país. A gente conversa com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite. Quantas doses devem ser distribuídas? Oi, Lidiane, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, serão 1.200.000 doses da vacina contra a Covid-19. A remessa faz parte da compra emergencial dos imunizantes mais atualizados contra a doença, feita em maio deste ano. Além disso, o Ministério da Saúde afirma que um novo pregão foi feito recentemente para aquisição de mais 60 milhões de doses. As entregas pelos fabricantes serão realizadas de forma parcelada e deve garantir a proteção contra novas cepas pelos próximos 2 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, o número de vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo governo federal em 2024 era insuficiente para abastecer os postos de saúde espalhados pelo país, Lidiane. Obrigada, Caterina, pelas informações. A obesidade e o sobrepeso geram gasto de mais de R$ 1 bilhão por ano para o Sistema Único de Saúde. Um levantamento indica que até 2030, mais de 10 bilhões de reais serão perdidos no país por causa da queda na produtividade provocada pela doença. Robson tem 30 anos e a luta dele contra a balança começou ainda na adolescência. Estava ansioso, aí descontava na comida, era um caminho que acabava fazendo. Mas foi a partir dos 22 anos que a obesidade se tornou um grande problema no dia a dia e começou a afetar a saúde. Robson chegou a pesar 130 quilos. Aí começou a aparecer, primeiro a pressão alta, foi a primeira coisa que já acendeu. E aí eu já comecei a ter que iniciar o uso de medicação e tudo mais. E aí depois veio o colesterol. Então, colesterol, triglicerídeos, então, são coisas que já começaram a alterar e até hoje na luta para poder controlar. O Jornal da Record teve acesso a um estudo da Unifesp que estima um aumento significativo nos custos para o Sistema Único de Saúde com pacientes com excesso de peso. Até 2030, os gastos com tratamentos de doenças crônicas associadas à obesidade podem passar de 10 bilhões de reais. A obesidade atinge hoje 24% dos brasileiros. O estudo projeta que a perda de produtividade gerada pela doença, com o afastamento do trabalho, por exemplo, vai provocar um prejuízo de 102 bilhões de reais entre 2021 e 2030. Nossa estimativa é de que em 2030 nós vamos ter aproximadamente 3 em cada 10 adultos no Brasil vivendo com obesidade, 7 em cada 10 vivendo com excesso de peso. Uma parcela considerável da população vivendo com uma condição crônica, que é o excesso de peso, e a outra condição, que é a obesidade. Esse médico explica os riscos que a doença traz a longo prazo. Hipertensão, o diabetes e a dislipidemia, que é o colesterol alto. Esses problemas descompensados a curto e médio prazo, elas podem já acarretar algum quadro de infarto, o derrame cerebral. Aí, em relação ao diabetes, ele pode levar à falência renal, a lesões da parte ocular. E você seguir realmente uma alimentação mais correta, mais saudável e ter uma atividade física saudável rotineira. Hoje, Robson está pelo menos 45 quilos acima do peso ideal, mas ele já deu o primeiro passo para reverter esse quadro. Com acompanhamento médico e de uma nutricionista, começou uma reeducação alimentar e está confiante. Cuidar, né? Até mesmo para eu conseguir ter uma velhice, eu acho que saudável. E esse é o projeto. É isso aí, Robson. Olha, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, afirmou nesta terça-feira que preferia ter morrido no lugar de Marielle Franco. Vamos a Brasília, com a Ariane Bittencourt, que tem os detalhes. Ariane, boa noite. Em qual contexto ele fez essa afirmação?
Boa noite, Lidiane. A declaração de Domingos Brazão foi feita durante o depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal, que nesta semana houve os 5 réus acusados de participação nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Domingos foi apontado como um dos mandantes desse crime. Também no interrogatório dessa terça, feito por videoconferência, ele disse que não conhece o policial Rony Lessa, assassino confesso de Marielle. Na segunda-feira, o irmão dele, o deputado Chiquinho Brazão, adotou o mesmo discurso. Mais 3 pessoas ainda serão interrogadas, entre elas o delegado Rivaldo Barbosa, acusado de atrapalhar as investigações. Marielle e Anderson foram assassinados em 2018, no Rio de Janeiro. Lidiane. Obrigada, Ariane. O senador Eduardo Braga apresentou nesta terça-feira o plano de trabalho do projeto de regulamentação da reforma tributária. Entre os pontos, o plano propõe 11 audiências públicas com especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade. O texto de regulamentação da reforma tributária deve passar apenas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de seguir para o plenário da Casa. A oposição queria que o projeto também fosse discutido pela Comissão de Assuntos Econômicos. No final da tarde desta terça-feira, o senador Eduardo Braga se reuniu com consultores legislativos para ajustar detalhes finais do cronograma. O relator do principal projeto de regulamentação da reforma dos impostos do país já disse que pretende realizar 2 reuniões temáticas no plenário do Senado, uma com governadores e outra com representantes de municípios. O governo espera que todo o projeto de regulamentação esteja aprovado até o início de dezembro. Ainda segundo Braga, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está negociando pessoalmente com a Câmara dos Deputados e com o Poder Executivo para que as mudanças que venham a ser propostas pelos senadores sejam efetivadas pelos outros poderes. O presidente Rodrigo chamou a si a negociação com todos esses poderes envolvidos, o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Poder Executivo, Ministério da Fazenda, etc., e está na construção desse entendimento, para que as mudanças que, porventura, venham a acontecer no Senado sejam efetivas. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam como inconstitucional o pacote de medidas em andamento na Câmara que limita os poderes da Corte. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a iniciativa e disse que a proposta não vai interferir na independência do tribunal. A manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi uma resposta a uma ação do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que pede o arquivamento da proposta de emenda à Constituição para limitar as decisões individuais dos ministros do Supremo. Para Lira, não se busca suprimir ou extinguir a função jurisdicional do STF, tampouco a interferência em sua autonomia como órgão de controle constitucional. O relator da ação no Supremo é o ministro Nunes Marques, que não tem prazo para decidir sobre o tema. Na prática, a PEC prevê que decisões individuais dos ministros não serão válidas para suspender atos dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. Uma outra proposta, do senador Márcio Bittar, do União Brasil, quer retirar do Tribunal Superior Eleitoral as 3 vagas ocupadas por ministros do STF, que seriam ocupadas por parlamentares. A medida gerou críticas de integrantes da Corte. Não faz o menor sentido tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal do TSE. Isso é uma regra que já vem de 1932. Quem, de fato, teve essa ideia se esqueceu de muita coisa da própria história. Outros ministros do Supremo também estranharam a proposta e avaliam que o pacote de medidas do Congresso contra a Corte é inconstitucional e pode ser derrubado se chegar ao plenário para um julgamento coletivo do tribunal. Lira, que participou de um evento aqui no STF agora há pouco, deixou claro para os ministros que não tem pressa para análise das propostas e reiterou que não se trata de um embate entre o Legislativo e o Judiciário.
Nessa terça-feira, bombeiros fizeram perícia no segundo andar do anexo 2 da sede do STF, depois que o incêndio atingiu salas de áreas administrativas da corte. Informações preliminares indicam que o fogo teria sido causado por um curto-circuito. O laudo completo deverá ser entregue ao Supremo em até 30 dias. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas envolvidas no escândalo dos transplantes de órgãos infectados com HIV. A gente vai conversar agora com o Leonardo Ack. Léo, boa noite para você. Por quais crimes eles foram denunciados? Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eles são acusados por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. Entre os 6 indiciados, 5 já estão presos temporariamente. Agora, nesta terça-feira, a Justiça pediu a prisão do Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, de 33 anos. O Matheus é filho do Walter Vieira, que já está na cadeia. Os dois são sócios do laboratório responsável pelos testes errados em órgãos de doadores que tinham HIV. 6 pessoas acabaram infectadas. Uma delas está internada em estado grave. Lidiane. Obrigada, Léo, pelas informações. A cada 3 horas, um médico é vítima de violência durante o trabalho no país. São casos de injúria, ameaça e agressões físicas. São Paulo é o estado que registra o maior número de ocorrências. Promover saúde e salvar vidas são sonhos de infância que esta médica de 25 anos se esforça para realizar, uma rotina de muito trabalho que passou a ser também de medo desde que foi atacada por um paciente no ano passado. Eu acho que ele iria fazer alguma coisa no meu rosto, porque ele foi com as mãos. Então, eu não sei se ele ia puxar meu cabelo, alguma coisa assim, mas eu consegui ter ajuda, porque tinha uma pessoa passando ali na hora. No Brasil, a cada 3 horas, um médico é vítima de violência no trabalho, segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, feito com base na análise de boletins de ocorrência. Essa violência, ela não é praticada somente contra o médico, mas contra, muito provavelmente, a outras profissões regulamentadas na área da saúde. Os dados mostram que nos últimos 12 anos, o país registrou mais de 38 mil casos em ambientes públicos e privados. Crimes como injúria, ameaça e lesão corporal. Cerca de 16 mil vítimas eram profissionais mulheres. O levantamento mostra que metade dos casos de violência contra médicos ocorreu em São Paulo, estado que concentra o maior número de registros de profissionais da medicina no país. Foram mais de 18 mil boletins de ocorrência no período, com relatos de agressões que aconteceram principalmente dentro de hospitais. Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem em seguida no ranking com os maiores números de registros. A violência contra médicos cresceu 49% desde 2013 e atingiu no ano passado o recorde de casos, média de 11 por dia. Porque o médico, quando ele sofre um tipo de agressão, ele acaba sendo afastado do trabalho e isso traz prejuízo à assistência à população. Estados Unidos e Israel concordaram que a morte do líder do grupo terrorista Hamas pode facilitar um cessar-fogo na faixa de Gaza. Nesta terça-feira, um prédio veio abaixo na capital do Líbano. O ataque israelense atingiu este edifício no sul de Beirute. Nas últimas 24 horas, 63 pessoas morreram. O bombardeio foi uma resposta aos terroristas do Hezbollah que voltaram a lançar drones e foguetes contra Israel. As sirenes de alerta tocaram nas regiões norte e central do país. A maioria dos lançamentos foi interceptada e as áreas atingidas eram desabitadas, segundo as autoridades israelenses. Hoje, o chefe da diplomacia americana desembarcou em Tel Aviv. É a 11ª viagem de Antony Blinken ao Oriente Médio desde o começo do conflito em outubro do ano passado. Em reunião com Benjamin Netanyahu, o secretário americano pediu que Israel aproveite a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, para garantir a libertação dos 101 reféns que ainda estão na faixa de Gaza e encerrar o conflito. Ainda no encontro, Netanyahu e Blinken discutiram uma possível resposta aos ataques feitos pelo Irã no começo do mês.
O Hezbollah afirmou hoje ter sido responsável pelo ataque com drones que teve como alvo a casa do primeiro-ministro israelense no sábado. A declaração acontece após Benjamin Netanyahu ter acusado o Irã de envolvimento. Também hoje, Israel confirmou a morte de Hashem Safieddin, tido como um possível sucessor de Hassan Nasrallah na chefia do grupo terrorista libanês Hezbollah. Aqui no Brasil, mais um avião da Força Aérea com resgatados do Líbano chegou a São Paulo. A aeronave pousou na base aérea da FAB, em Guarulhos, com 82 repatriados. Esse foi o 7º voo da operação do governo federal, que começou no dia 2 de outubro para tirar brasileiros da área de conflito. A comunidade brasileira no Líbano tem cerca de 20 mil pessoas. Cerca de 3 mil manifestaram desejo de retornar ao Brasil. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite.